Olá pessoal, a gente vai fazer esse exemplo aqui da apostila da UFF, Universidade Federal Fluminense de Bioestatística, que está disponível aí para download no nosso ambiente. E vamos pegar aqui esse exemplo e dar uma lida nele. E fazer esse exemplo aqui via R, tá? Um estudo foi conduzido para comparar o consumo energético de mulheres adolescentes que sofriam de bulimia com mulheres adolescentes com composição corporal e níveis de atividade física similares, porém sem distúrbios. O que ele está analisando? Ele está analisando dois grupos. Grupo 1, as mulheres sofrem com bulimia. Grupo 2 são mulheres saudáveis. Para padronizar essa situação, ele pediu que comparasse pessoas com a mesma composição oral e níveis de atividades físicas. Tá? Por que isso? Para uniformizar, certo? A seguir são listados os valores de ingestão calórica diária em quilocalorias por quilograma, ou seja, as famosas quilocal, para as amostras de adolescentes de dois grupos. A gente tem aqui o grupo bulimia e o grupo saudáveis. Perceba que o grupo com pessoas com bulimia é maior do que o grupo saudáveis. Primeiro, letra A. Obtenha o consumo calórico médio e mediano para cada grupo de adolescentes, ou seja, você vai calcular a média, certo? Desse grupo e a média desse grupo. E também ele pede para que você calcule a mediana, ou seja, em que ponto 50% consome acima disso e em que ponto 50% consome abaixo dessas calorias. Então vamos digitar aqui, a gente vai botar no modo mecânico mesmo, eu vou chamar a bulimia de bul, tá? Vai ser um vetor. Lembre-se, o R ele não lê vírgula, tá? Então tudo isso aqui, ó, ele vai transformar em ponto, esses decimais. E vírgula vai ser uma separação de uma pessoa para outra, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, 15.9, vírgula, próxima pessoa 16, próxima pessoa 16.5, próxima pessoa 17, e assim você vai digitar. Bem, bulimia está digitado, certo? A gente vai para o próximo, vamos chamar o próximo de sal, tá? Vai ser também um vetor. Começa com 20.7, vírgula, 22.4, vírgula. E assim você vai digitando no seu banco de dados. Bom, também aqui eu já digitei. O que você vai fazer em cada linha? Vou dar um clique aqui em bulimia e dar um Ctrl R. O nome vai aparecer aqui embaixo, tá? Ctrl R, tá aí, não teve nenhum problema. Nada, nenhum problema. Dou um clique aqui em sal também. Dei Ctrl R, tudo beleza. Se quiser ver os dados, você digita BAL. Opa, ele disse que BAL não encontrou. Realmente está errado, ó. Não é BAL, é BUL. Ctrl R, está aqui os dados. Nós temos, ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 informações. Ou seja, 24 pessoas participaram dessa pesquisa. No próximo é em sal. Ctrl R, 3, 6, 9... Opa, 3, 6... Ah, tá difícil? Tá. Então você faz o seguinte, ó. Length sal, e ele vai te dar a quantidade. Tá aí, ó, 14 pessoas participaram, ó, 3, 6, 7, com 7 daqui, 14, certo? O que ele quer? Ele quer calcular a média, então, média, lembre, é MEN, aí ele quer a média de cada grupo, então você calcula separado. Bul, Ctrl R. O que significa 22.4? Significa que, em média, as pessoas que têm esse problema da bulimia consomem 22.4 calorias. As pessoas que não têm bulimia, não sofrem com esse problema, sal, que são saudáveis, elas consomem 29,63 calorias diárias por quilograma. O que mais? Ele pede a mediana. Então, mediana você pode pedir assim, ó, mediana de bul, ou seja, eu quero a mediana de bulimia. Então, deu 22,25. Aproveitando, o que representa esse valor? Representa isso aqui, ó, que as calorias consumidas por esse pessoal aí, ó, é maior ou igual que 22,25 calorias por quilograma, ou seja, 50% das pessoas que sofrem com bulimia consomem mais que isso, tá? O que representa agora quando você manda calcular a mediana de sal, ou seja, das pessoas saudáveis, ó. 50% das pessoas saudáveis consomem 28,15 ou mais calorias por dia. Se você quer escrever na forma estatística, então as pessoas que são saudáveis, elas consomem mais de 28
1,15 calorias por quilogramas. Então, ó, 50% dessas pessoas consomem isso aqui, pelo menos isso aqui, de calorias saudáveis, hein? Tá? Então, vamos aqui aproveitar e calcular o desvio padrão. O que ele pede aqui na letra B? Ó? Calcule o desvio padrão de cada grupo. Então, desvio padrão, você tem dois tipos de desvios. Você tem o desvio amostral e você tem o desvio populacional. Desvio amostral, o desvio populacional, quando você está trabalhando com informações muito grandes, informações populacionais. Desvio amostral, quando você está trabalhando com informações pequenas, tipo essas aqui. Essas informações elas são relativamente pequenas. Então, se você quer o desvio padrão, você digita SD e o banco de dados que você quer que ele calcule. No caso, eu vou pedir bulimia. Está aqui, 4,79. Esse é o meu desvio padrão. Ou seja, a variabilidade desses dados aqui, ela segue em torno de 4,7 para cima ou 4,7 para baixo em relação à média. Em relação aos saudáveis, 6,73, ou seja, ele é um pouquinho mais variável do que o pessoal da bulimia. Lógico, ele tem valores bem maiores, né, do que o pessoal que sofre com bulimia. As pessoas saudáveis, obviamente, consomem mais calorias, então é de se esperar uma variância um pouco maior. Tá? Se você... Vamos fazer uma coisinha aqui que o exemplo não está pedindo, mas para completar o nosso conteúdo, né, o nosso conhecimento sobre a situação. Então vamos pedir plot. Tá? Eu vou pedir para plotar os dados de bulimia. Eu vou pedir a cor azul, certo? Que ele plote em azul, para a gente dar uma olhada nesse gráfico, como ficam essas informações. Então, Ctrl R, vai sair um gráfico aqui. Vou dar uma diminuída aqui nele. Ó, ele diz que teve algum problema aqui. Vamos pedir a ele para mostrar. Diz que desculpa, tá errado aqui. Ó. Vou corrigir, é o azul, ó. Não é azul, é blue. Ctrl R. Certo? Então ele tem mais ou menos esses dados. Vamos dar uma analisada aqui. Vamos pedir o seguinte, já que esse intervalo aqui está pequeno, que vai de 0 a mais ou menos 35, alguma coisa assim, eu vou pedir para ele aumentar. Então eu vou pedir assim, ylim, é um vetor, ele começa em 0 e vou pedir para que ele termine em 45. Aí vocês vão ver que esse lado aqui do gráfico vai aumentar. Ctrl R, ó, percebem que aumentou? Tá? Agora vamos pedir para que ele adicione o pessoal que não sofre com bulimia. Então, eu não posso diretamente pedir o plot para que ele encaixe aqui dentro. Eu vou pedir para que ele faça points, ele adicione pontos de saudáveis. A cor eu vou pedir red, ou seja, uma cor vermelha. E isso aqui é o suficiente. Ó. Ctrl R. Percebam, os elementos que participaram da pesquisa saudáveis são bem maiores do que os elementos que participaram da pesquisa não saudáveis. Tá? Vamos aqui dar outra olhada aqui, continuando o curso. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo que você calcule, que você verifique... Bom, ele pede para que você faça uma análise entre o consumo calórico diário de adolescentes que sofrem com bulimia e adolescentes saudáveis, um valor típico. Então, obviamente, essa resposta, a gente pode dar uma olhada aqui na média. Se a gente olhar a média, obviamente, a média de bulimia é bem inferior em relação à média de pessoas saudáveis. Então, eu concluiria isso pela média. Mas como a pergunta aqui ficou bem específica, e meio dúbia, então eu vou apostar aqui que o que ele está me perguntando é em relação à média. Desculpa, a média está aqui, ó, 29,63. E ele pede aqui no final, que grupo tem maior variabilidade nas medidas? Bom, variabilidade é uma coisa que a gente pode medir simplesmente pela variância, ou nós podemos medir pelo coeficiente de variação. Bom, pela variância, pode ser que dê alguma distorção. O que eu recomendo sempre é que você meça a variabilidade das suas informações pelo coeficiente de variação, certo? Por quê? Porque ele leva em consideração não só o desvio padrão, ele leva em consideração o desvio padrão e a média. Lembra lá, ó? Lembra que o coeficiente de variação é esse aqui, ó, S dividido por x barra multiplicado por 100. Então, desvio padrão dividido por média. O que nós vamos fazer é isso aqui, calcular esse coeficiente.
Bom, aplicando aqui a fórmula, então eu vou pegar SD de bulimia dividido pela média de bulimia. Se você quiser multiplicar por 100, você pode multiplicar ou faz direto. Aí você escolhe, depois converte. Então, a variabilidade de bulimia é de 21,39%. Realmente é uma variabilidade um pouco baixa, mas vamos dar uma olhada em relação às pessoas saudáveis. Seria desvio padrão de sal dividido por média de sal multiplicado por 100. Então, o que eu tenho? Eu tenho 22,71. Realmente, o coeficiente de variação indica que os dados de bulimia são mais homogêneos do que os dados das pessoas saudáveis. Ok? Ou por outra ótica, né? Pessoas saudáveis apresentam maior variabilidade dos dados. Ou seja, seus dados são mais heterogêneos. Ok? Bom, eu acho que é isso. É isso. A gente vai se encontrando durante o nosso curso. Muito obrigado e até mais.